Olá, ahn, nós vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre a fuga número 21 do primeiro volume do Cravo Bem Temperado. Eu tinha comentado com vocês sobre a análise de uma fuga, e como o objetivo da nossa aula é compor uma fuga, eu tinha pedido a vocês para comporem sujeitos. Hoje eu vou falar um pouco sobre contra-sujeito, que é o que eu gostaria que vocês fizessem. O contra-sujeito, como eu já havia dito, é um contraponto feito ao sujeito. E ele é construído seguindo-se algumas diretrizes, como por exemplo, as principais delas. O contra-sujeito ele deve observar o princípio da complementaridade rítmica. Isso quer dizer que se o sujeito tem muito movimento em algum lugar, o contra-sujeito deve ter pouco movimento, e vice-versa, para que a informação acumulada pelos dois motivos não seja excessiva, né? Outra coisa é que o contra-sujeito pode aparecer normalmente ele aparece ao longo da fuga, mas eventualmente algumas exposições podem aparecer sem ele, apenas com o sujeito. Isso vai depender de algumas situações, como por exemplo o caso do estreto. Vamos lembrar que o estreto é o momento em que o sujeito faz contraponto a ele mesmo. Ora, se o sujeito está já fazendo contraponto para ele mesmo, ele não precisa de uma outra instância, uma outra parte fazendo um contraponto para ele. Então esse é o momento da exposição que chamamos de estreto, em que o contra-sujeito não aparece. E uma fuga pode conter mais do que um contra-sujeito. Pode conter 2, pode conter 3, e assim por diante. Esta fuga a 21 em si bemol maior é um bom exemplo disto, porque Bach escreve o sujeito, é um sujeito relativamente longo, e reparem que ele ganha movimento ao longo da sua apresentação. Começa com colcheias, em determinado momento ele começa a utilizar semicolcheias, dobrando o movimento, portanto. Terminada a exposição do sujeito, vai entrar a resposta a ele e, consequentemente, o primeiro contra-sujeito, que é o que temos de contraste aqui. É um contraste eminentemente melódico, porque se o sujeito ele tem graus conjuntos e saltos, né, esse primeiro contra-sujeito tem uma característica que é a nota repetida, não é? Isso estabelece uma diferenciação muito firme entre esses dois elementos. E, finalmente, quando a terceira voz dessa fuga, porque é uma fuga 3 vozes, entra para expor o sujeito, aparece, isso acontece na voz mais grave. Na voz intermediária, Bach escreve o primeiro contra-sujeito, e na voz mais aguda, o segundo contra-sujeito, cujo papel, evidentemente, é o mesmo do anterior, é o mesmo do outro. É fazer um contraponto que contraste de alguma forma com o sujeito. Claro que, nesse caso, do segundo, existe também um papel adicional,
que é também contrastar em relação ao primeiro contrassujeito. Então, como que é o segundo contrassujeito nesta fuga? Viram? É possível perceber que neste contrassujeito há uma recuperação de uma ideia do sujeito, que é isso aqui, né? Ó. Que retorna modificado no segundo contrassujeito. Certo? Bem, e vejam também que Bach estabelece um forte contraste deste elemento em relação aos demais, porque ele cria uma melodia descontínua. Ela é permeada por silêncios, ela é permeada por pausas. E isso não aconteceu nem no sujeito, nem no primeiro contrassujeito. É uma forma muito simples, mas também muito eficiente para que cada voz encaixe umas nas outras sem que elas façam uma competição entre elas. Né? Cada voz, cada elemento possui a sua característica sem que isso perturbe a natureza dos outros elementos. Tá ok? Então é isso. Eu gostaria que vocês fizessem a análise desta fuga, porque ela é construída inteiramente apenas com estes três elementos. Qualquer compasso que vocês olharem dela, vocês conseguirão encontrar algum elemento destes, ou na sua inteireza, né, ele completo, ou então em fragmentos. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.